O mercado de luxo no Brasil tem mostrado um crescimento significativo, impulsionado pelo poder de consumo das classes A e B. E se antes ambientes de luxo eram frequentados majoritariamente por pessoas brancas, agora negros em ascensão lutam para que também possam ocupar esses espaços. Mas quais são os desafios que os negros em ascensão enfrentam no mercado de luxo? Começa agora mais um programa Negros em Foco. Empresas da indústria luxuosa estão começando a reconhecer a importância de atender às necessidades e desejos dos consumidores negros. Além disso, a cultura afro-brasileira também tem se mostrado cada vez mais presente neste setor. Para falarmos mais sobre o assunto, estou recebendo a Luanda Vieira, que é jornalista, especialista em moda, beleza e bem-estar, já atuou em revistas como Vogue e Glamour e apresenta o podcast O Corre Delas. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite, obrigada. E o escritor, criador de conteúdo e publicitário Alê Garcia, considerado um dos 20 creators negros mais inovadores do país, segundo a Forbes, e uma das 100 personalidades negras mais influentes da lusofonia, segundo a Bantuman. Seja bem-vindo. Muito obrigado, uma satisfação estar aqui. Alê, para a gente estar nesse mercado de luxo, tem que ter muito dinheiro ou pode estar também nele sem ter dinheiro algum? Não, tem que ter algum dinheiro. Algum dinheiro. Estamos falando de peças em um mercado realmente em que é preciso ter poder aquisitivo para poder acessá-los. Né? Mas isso não é o único fator que vai garantir a ascensão, o poder de compra das pessoas negras, infelizmente. A barreira racial é uma barreira que continua se interpondo muito nesse cenário e infelizmente não basta ser negro e rico para conseguir acessar tudo que se quer. Mesmo com muito dinheiro no bolso, sendo negro, precisa ter uma conversa antes? Precisa sim, porque as barreiras culturais que construíram o racismo, elas são muito mais fortes, né? É preciso ter um aculturamento social para que a gente possa realmente frequentar esses lugares de forma segura, sem ser vítima do preconceito racial. Ô Luanda, se é difícil para o homem negro, não deve ser muito menos difícil para a mulher negra. A mulher negra milionária transita com tranquilidade por todos esses espaços do luxo? Infelizmente não. E não vejo uma luz no fim do túnel em que momento vamos circular, porque existe um estranhamento quando mulheres ou homens negros estão nesses ambientes, porque o que chega primeiro é a nossa cor. Sim. O primeiro símbolo que chega é a nossa cor, depois as pessoas vão ler os códigos como uma marca de bolsa, o estilo da roupa, enfim, então não existe segurança ainda. Porque a gente acostumou aqui no debate do lado de fora, né, que o racismo ele é social, né, e que com dinheiro no bolso estaria tudo resolvido. E você e a Luana estão dizendo que não, com dinheiro no bolso ainda tem que, né, superar problemas. Infelizmente não é um salvo-conduto, Nossa. porque a sociedade é construída a partir de signos. E a comunicação é fundamental nessa construção. E ao longo dos vários anos, décadas e séculos que nós vivemos, os signos que se construíram sobre as pessoas negras é de pessoas que estão num lugar que não é esse de luxo, não é esse de riqueza. Então a leitura das pessoas comuns, as pessoas brancas sobre pessoas negras, é que nós não temos poder aquisitivo e não merecemos estar naquele lugar. Agora, Luanda, tradicionalmente o mercado de luxo que um leigo vê é aquele que está na televisão, é aquele que apresenta no cinema e que dá uma ideia de ser um luxo global. Como é que se define o mercado de luxo no Brasil? Quais são as características? O que é mercado luxo brasileiro? Existe um ou é o mesmo desse mercado global que a gente vê na televisão e nos cinemas, por exemplo? Olha, eu acredito que é muito similar com o que a gente vê na televisão, sim. E no Brasil, eu sinto que estamos construindo esse mercado de luxo, né? Principalmente quando fala de moda e beleza, que é a minha expertise aí, eu vejo que estamos chegando nesse lugar de estar no mesmo patamar, de fato. Hoje em dia, quando eu vou escolher um produto de beleza, por exemplo, eu não mais olho só para o internacional, porque eu sei que o nacional tem o mesmo poder técnico, sabe? Ele me entrega a mesma coisa. Então, eu acredito que o Brasil está caminhando para se igualar nesse imaginário do que é o luxo, né?
Olha, a indústria de luxo movimenta globalmente mais de US$ 1 trilhão. E para entendermos melhor a potência deste setor, vamos a mais dados. O mercado de luxo no Brasil movimenta 74 bilhões de reais, segundo dados levantados pela consultoria Bain & Company. De acordo com o relatório, o setor cresceu 18% em 2022 e pode chegar a um rendimento de 133 bilhões de reais até 2030. Essa perspectiva se refere a 9 segmentos diferentes: moda e acessórios, imóveis, automóveis, saúde, aeronaves privadas, iates, arte, hotéis e bebidas finas. A pesquisa informa que o segmento de moda e itens pessoais cresce no Brasil a uma taxa de 8 a 10% ao ano, enquanto no mundo a expansão fica na faixa de 5 a 7%. Esse crescimento se justifica pelo aumento de brasileiros com alto poder aquisitivo. Em 2022, eram 1.300.000 pessoas. Em 2030, esse número deve chegar a 1.500.000 brasileiros. Já descobri por que você escolheu esse mercado. Conta pra gente, de verdade. Não foi por causa desses números fabulosos? Eu, como profissional de comunicação, de publicidade, é um mercado que, obviamente, eu olho com admiração, mas vejo as peculiaridades que precisam para que no Brasil o negro possa ascender e estar presente nele, né? E são muitas dificuldades de verdade. Então, acho que é muito necessário entender quais são as realidades e peculiaridades da pessoa negra também ao penetrar nesse espaço. Porque acontece também uma coisa, acho que é bem interessante, que é uma espécie de ressignificação do que é luxo, né? Eu acho que em escala global e brasileira também. Porque o luxo não é somente aquilo que é ostentável ou que é caro, mas as pessoas estão muito atentas para essa questão da qualidade também da peça, da sustentabilidade e como aquilo se relaciona com a vida delas. Quando a gente pega pessoas negras que estão ascendendo nesse mercado, eu acho que tem 2 grupos interessantes também que podem ajudar na movimentação. Pessoas negras com letramento racial e pessoas negras sem. Pessoas negras com letramento racial também vão se interessar pelo ciclo de construção daquela marca, daquela peça. E uma coisa que eu vejo de maneira interessante é a entrada de alguns estilistas, designers, na moda principalmente, pessoas negras que estão trazendo o seu olhar, as suas peças, a sua história, para compor realmente esse material que vem sendo adquirido por lojas de luxo. Da mesma maneira, alguns artistas plásticos também na parte de arte. Eu acho muito interessante essa fala do Alê, porque quando a gente olha para a moda, a gente entende também que os profissionais negros, eles estão chegando num patamar de luxo e eles não querem exatamente copiar o que já existe, né? Tem uma marca do Juba que chama Dodge, é uma marca de alfaiataria, e o slogan dele justamente diz não tradicional alfaiataria, porque ele traz os códigos da rua para a alfaiataria, por exemplo. Então, acho que é muito importante a gente perceber que não queremos repetir o que já está posto, queremos contar nossas narrativas. E sabe uma coisa que eu acho interessante também? Olhar quem está por trás de tudo isso, né? Eu tenho alguns exemplos na beleza, por exemplo, que é a da Mata, a Daniele da Mata. Ela é uma especialista que está por trás da produção de beleza de grandes empresas, sabe? Então, olhar não só para o produto final, mas para quem é o intelecto por trás de tudo isso, e tem muita gente negra fazendo com que esse mercado se movimente de fato. Consumir e circular pelo mercado luxuoso é um direito de todos aqueles que podem e querem vivenciar essas experiências. Porém, para a empresária Sawane Bispo, sempre foi uma luta de provações e combate ao racismo. Vamos ouvi-la. Eu sou filha, mãe, mulher, baiana, especialista em inovação, continente africano, empreendedorismo e impacto social. Eu sou Sawane Bispo. Normalmente, eu, enquanto mulher negra retinta, não sou associada a uma pessoa que tem condições de estar em um espaço como esse. Então, eu tenho a minha competência anulada com muita frequência, porque certamente existe uma pessoa por trás financiando na figura geralmente imaginada de um homem branco. Ser uma pessoa negra bem-sucedida definitivamente incomoda os racistas, porque eles não estão acostumados
tampouco desejam ver pessoas negras fora do espaço de subserviência. Nós fomos visitar uma amiga minha na Suíça e foi um voo noturno, então ela estudou o dia todo, eu trabalhei o dia todo e seria numa classe econômica. Mas quando eu entendi que a jornada seria exaustiva, eu no balcão do check-in perguntei, tem vaga na classe executiva? Ah, tem sim. Ah, quanto é que fica o upgrade? Alô, eu vou querer. Você é casada com o suíço? Foi a primeira pergunta. Não foi qual a forma de pagamento. Esse eu quero experimentar. Vamos provar isso. Vou separar então esse aqui pra você. Olha que lindo. Olha esse, né? Eu me vi grandiosa quando eu pude sair justamente daquela jornada de precariedade, de escassez. Então, quando eu vi minha filha estudando em uma instituição bilíngue, me vi morando em um apartamento imenso de mais de 200 metros quadrados, executiva de uma grande empresa. Caramba, eu me tornei a mulher que minha mãe me criou para que eu fosse. Meu papel hoje na sociedade é causar desconforto com a minha existência e ocupação de espaços e fazer um bom uso da minha voz, que eu sempre tive, mas também associada ao privilégio de ser ouvida para que os espaços se tornem cada vez mais inclusivos, responsáveis, respeitosos e preparados para receber a nova geração. Ale, ela diz que ela é uma voz potente para auxiliar a fazer essa mudança, para que em algum momento esse espaço recepcione todos de forma igualitária. Você sente que essa mudança, essa transformação tem se ampliado, tem se aprofundado, já é uma realidade nessa relação no nosso país? Ela tem se ampliado, sim, mas ainda eu acho que a passos muito lentos. Nós tivemos um retrocesso muito recentemente. Eu gosto de fazer uma provocação e dizer que o Brasil... Nós tivemos um retrocesso? Nós tivemos uma falta de contínuos investimentos em diversidade e inclusão de empresas trazendo até o código negro para suas comunicações. Eu falo brincando que o racismo no Brasil foi descoberto pelas empresas em 2020, no advento da Covid, quando a gente viu realmente ali uma descoberta sobre as pessoas negras a partir de uma tragédia que nós tivemos nos Estados Unidos com o assassinato de George Floyd. No momento que nós todos estávamos em si mesmados em nossas casas, a gente viu surgirem quadradinhos pretos no Instagram e uma cobrança social das pessoas através das redes sociais, e isso é muito importante, para as marcas tomarem partido. E as marcas viram ali oportunidade e oportunismo. E algumas, realmente imbuídas das lutas antirracistas, fizeram movimentos extremamente sérios para fazer parte disso, contratando pessoas, aquelas pessoas que vão realmente mudar o cenário e vão ter liderança para fazer com que a empresa possa se alavancar nesse sentido de trazer a presença negra. Outras empresas trouxeram isso de maneira maquiada, em algumas campanhas e etc. Então, depois disso, depois que elas fizeram o seu branding e algumas se mostraram de maneira somente superficial, como realmente participantes nisso, nós vimos quem ficou e quem saiu do jogo. Aliás, a lista de bilionários em tempo real da Forbes contabiliza 2.250 pessoas e desse total apenas 16 são negros, menos de 1% do ranking do mercado. O mercado enxerga mais o dinheiro ou o bolso nessa questão da cor da pele? Eu vejo também que ainda assim existe um mercado que não quer a nossa presença e não faz questão, mesmo com dinheiro, não quer associar a imagem da sua marca com a nossa imagem. Mas eu acredito, pelos estudos que eu faço, pelas pesquisas, que essas marcas não vão sobreviver, porque somos consumidores em potencial. Olha, no próximo bloco nós vamos descobrir mais como o mercado de luxo tem reconhecido a crescente importância da representação e inclusão dentro do setor. Não sai daí porque o Negros em Foco volta já já. Já estamos de volta com o nosso programa Negros em Foco.
Nosso papo hoje é sobre a diversificação do mercado de luxo e o empoderamento econômico das comunidades negras. E por conta disso, eu quero agradecer novamente a presença dos meus convidados para lá de especiais. A Luanda Vieira, que é jornalista, especialista em moda e beleza e bem-estar, e o Ale Garcia, que é escritor, publicitário e criador de conteúdo. Obrigado novamente pelas gentis presenças. Luanda, como essa representação negra e a sua representação na comunicação desse mercado de luxo, em alguma medida, te impõe um papel adicional, né? Porque você deveria ser só uma profissional nesse mercado. Mas você e o Ale estão dizendo, olha, mas tem alguns outros problemas que não estão solucionados. Então, o seu papel, o seu trabalho é também uma ferramenta importante de fazer essa abertura de caminhos, de fazer conscientização, mudar atitudes, mudar posturas, transformar esse mundo? Com certeza, eu me vejo como uma profissional hoje que precisa mudar narrativas, né? E durante muito tempo a gente ficou tímido em relação a mostrar um estilo de vida diferente do que a maior parte da população negra, mas a gente precisa mostrar, a gente precisa fazer com que as pessoas entendam que a gente existe, que a gente circula por esses ambientes e que continuaremos. Então é uma responsabilidade muito grande sermos os primeiros, né? Porque acho que a nossa geração é uma geração de primeiros, é uma responsabilidade muito grande, mas acredito que é a minha missão e propósito fazer com que outras pessoas, a partir do momento que eu chegue, entrem comigo. Sob essa perspectiva, as redes sociais, essa democratização, essa pluralidade que as redes sociais disponibilizam, auxiliam? É uma ferramenta importante para ajudar a fazer esse trabalho que vocês fazem lá no andar de cima? Certamente. É fundamental, é o momento que a gente pode ser dono das nossas narrativas. Tem até uma fala da Beyoncé sobre isso, né? Que a gente precisa contar nossas próprias histórias, que os negros precisam se apoderar das narrativas para contar as histórias das maneiras corretas, assim. E as redes sociais têm sido fundamentais para isso, que é o momento que realmente nós temos uma dispersão e uma diversidade nas mídias em que nós podemos construir esses espaços de fala e contar do nosso jeito. Por causa disso, se criou, inclusive, a indústria da Creator Economy, em que os criadores de conteúdo estão ali dando vazão às suas opiniões, suas falas, seus pontos de vista. Eu acredito muito que as redes sociais é um lugar em que a representatividade acontece de fato, né? Porque às vezes a gente acaba esgotando algumas palavras, mas representatividade é você se sentir possível. Então, você vê ali a quantidade de pessoas negras vivendo uma outra narrativa, mostrando outros caminhos, faz toda a diferença para que outras pessoas pensem em trilhar um caminho no luxo, por exemplo. Olha, o que é Casa Black? Conta pra gente. Casa Black é a minha empresa, junto com minha sócia Giovana Viana. É um hub de conteúdo de cultura negra e uma agência criativa, que propõe iniciativas negras, tem conteúdo diário, always on, na plataforma casablack.cc e nas redes sociais, e também a gente presta serviços criativos para marcas e empresas. E é sobre mostrar a pessoa negra sob o viés da excelência. Eu acho que nós temos há muito tempo uma narrativa de dor e sofrimento nas mídias sociais e nas redes e plataformas sobre negros. É importante contar essas histórias de denúncia de racismo, só que o negro não pode ser colocado nesse único lugar, não pode ser visto só sob esse viés. Então a gente decidiu contar as histórias de pessoas excelentes negras em várias áreas, em áreas que nós não somos, inclusive, de maneira comum colocados. Tecnologia, medicina, ciência, moda, arte, né? Então, e até dos milionários negros. Dos milionários, então é um lugar de conexão com grandes marcas que querem falar com o Brasil real. Empreendedores negros do mercado considerado de luxo buscam tornar o setor mais inclusivo e se tornam referências em áreas majoritariamente dominadas por brancos. É o caso da empresária do ramo de vinho, Lígia Aleixo. Vamos acompanhar. Eu ingressei no ramo de vinhos degustando, curiosa. Tinha uma amiga muito próxima de mim que amava vinhos. Ela falava de vinhos e eu ficava extremamente curiosa. Eu falava, como ela sabe tanto de vinhos? E eu olhava os rótulos e ficava pensando, cadê essas informações que ela fala tanto? E comecei a estudar um pouco sobre vinhos, fiz um curso de sommelier.
estando aqui, sim, eu senti alguns olhares, sinto até hoje. Porque jamais é possível que uma mulher, muito menos negra, esteja à frente de uma empresa no ramo de vinhos. Naturalmente, as pessoas vêm e entendem eu como uma atendente. Ponto. No máximo, uma sommelier. É muito elitizado. Sim, é uma das barreiras que eu venho quebrando aqui dentro, que é tirar essa visão, tirar esse padrão, esse tabu que foi colocado para o mundo do vinho. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem profissionais que reforçam isso. Então, é uma luta de poucos tirar essa visibilidade quando tem muitos colocando esse olhar elitizado, esse olhar de o vinho é para poucos, o espumante é para poucos. Quando a gente imaginou esse local, não é para excluir pessoas desse ambiente, sim para proporcionar para essas pessoas um ambiente bacana, para que elas estejam bem. Então, quando eu vejo uma pessoa negra passando, olhando assim, eu tento acolher pelo menos com um olhar, um sorriso, para ela se sentir convidada a entrar. É possível, é acessível. Os cursos que a gente coloca aqui não são custos astronômicos, a gente tenta trazer sempre valores acessíveis, tanto de alimento quanto de bebidas, para que todos possam ter esse momento, essa experiência. A elegância não quer dizer que a pessoa não possa acessar, a elegância quer dizer que ela também pode se permitir acessar e vivenciar. Luanda, é com você, elegância, acesso, satisfação, prazer, alegria, não é? De poder interagir, estar com pessoas e vivenciar essas dimensões desse mercado do luxo. O black money, não é? É importante, pode ser uma ferramenta de valor para ajudar a construir essa rede, produzir essa relação de satisfação de comprar de negros, vender para negros, produtos para negros, coisas que tais? Eu tenho certeza que sim, pensando dos dois lados, né? Para o consumidor é muito mais confortável e acredito que um momento acolhedor quando você tem um empreendedor negro que sabe exatamente a satisfação de ter você ali, e para o empreendedor negro também é muito importante que esse dinheiro esteja circulando na nossa comunidade, né? Eu acho que se a gente não apoiar a nossa própria comunidade, não existe forma de prosperarmos, né? Então, o Black Money eu acho que é uma das melhores ferramentas para que a comunidade negra continue crescendo cada vez mais e junta. Olha, a gente tem essa ideia, a meu ver, não totalmente verdadeira, de que o luxo é só comprar um objeto de um valor muito alto. Me parece que não é só isso. Tem aí uma interação psicológica, o prazer, a satisfação. O que move, o que justifica eu comprar uma Ferrari de 7 milhões de dólares? Existem diferentes significados para cada pessoa do que é o luxo. Obviamente, pessoas com altíssimo poder aquisitivo, aquilo faz parte dos seus códigos naturais. Ter uma Ferrari de milhões de dólares faz parte do dia a dia de alguém que tem bilhões. Só que cada vez mais essa ressignificação ocorre também em pessoas que estão acessando uma riqueza mais recentemente, entendendo que o luxo tem a ver com poder acessar lugares e prazeres, experiências que antes ela não tinha. Poder escolher em que lugar você vai comer, em que bairro você vai morar, qual apartamento que você vai ter, que marca você pode trazer que veste mais confortavelmente o seu corpo. Então também os significados do luxo são muito importantes serem debatidos, além da questão de ostentação, sim, como ele é comumente conhecido. E eu estou aqui com o livro Negros Gigantes, do Alê Garcia. Quem são os negros gigantes, Alê Garcia? Emicida, Mano Brown, Elza Soares, tantos outros que são aí fundamentais da minha trajetória, que foram elencados a partir de histórias que eu conto no meu podcast há alguns anos, que já são dezenas e dezenas. Então eu fiz aí uma narrativa cronológica a partir de quando eu fui sendo impactado, desde os 10 anos de idade,
por pessoas que construíram a minha história, assim. E a sordidez das pequenas coisas. Esse é meu primeiro livro, o livro que eu publiquei há 10 anos atrás, esgotou e foi relançado agora em comemoração a esse tempo todo. É um livro de contos, esse diferente do outro, é um livro de ficção. Sim. São histórias diversas, 20 contos, em que eu falo sobre detalhes que têm a ver com esse título aí, mas o outro realmente eu conto a minha história, a história de pessoas que são importantes para mim. Agora, ô Luanda, e o Corre Delas, né? O podcast Corre Delas? O que acontece? É um espaço que você gosta, que permite a troca dessas informações? O que faz? O que esse certeza. Corre Delas é importante para a nossa pessoa? O Corre Delas ele é um podcast de carreira da Óbvios, onde a gente fala exclusivamente para mulheres sobre trajetória profissional de uma forma não romantizada, porque a gente sabe que a nossa carreira ela não é linear, né? Num momento colocaram na nossa cabeça que tinha que seguir uma linha reta ali e só vai que você vai chegar lá, e a gente sabe que não é assim. Então o Corre ele vem para trazer essas histórias inspiradoras de mulheres que estão, sim, num patamar muito legal de suas carreiras, e também trazer assuntos que são muito comuns a nós, como o assédio no ambiente de trabalho, como se comportar numa entrevista de emprego, enfim. O Corre vem para falar realmente de tudo que envolve o nosso corre. Que maravilha. Então eu quero dizer para vocês da nossa alegria imensa de tê-los aqui no programa Negros em Foco, por conhecer os seus corres da vida, né, que já te levou tão longe, te cumprimentar, parabenizar e desejar mais sucesso, Luanda. Eu que agradeço, foi um prazer imenso trocar com você, professora Ale. Ale, da mesma maneira, parabéns por esse trabalho maravilhoso, essas obras, pelo espaço que você está abrindo e consolidando para que todos os outros passem, né, por esses gigantes que você colecionou para você, agora está compartilhando com todos nós. Parabéns pelo programa, obrigado demais pelo convite, um prazer estar aqui com a Luanda nesse debate que só enriquece essa fala e naturalização sobre nós para a mídia brasileira, né? E a você, caríssimo telespectador, da mesma maneira, muitíssimo obrigado pela gentileza da audiência. Tenham todos uma ótima semana e até o nosso próximo programa Negros em Foco. Abraços, tchau!